Vamos viver juntos uma grande emoção. Sentir no peito uma explosão de amor. Está entrando no ar, na Catedral FM. Deus é 10. Com o Padre Jojão. Bom dia meu irmão, bom dia minha irmã, bom dia ouvintes da Rádio Catedral. Sextou mais uma vez, sextou, hoje é sexta-feira, dia 3 de outubro. E o Carlinhos Lins continua aqui à frente do Deus é 10. E hoje vamos escutar o Evangelho do dia, que é curto e grosso. E na sequência a gente vai falar sobre santos, mas não tem como a gente não falar de São Francisco de Assis, que a gente vai celebrar amanhã, sábado, dia 4 de outubro. Vamos nessa? Bom, então hoje o Evangelho é Lucas, capítulo 10, versículos 13 a 16. Naquele tempo, disse Jesus: Ai de ti, Corazim! Ai de ti, Betsaida! Porque se em Tiro e Sidônia tivessem sido realizados os milagres que foram feitos no vosso meio, há muito tempo teriam feito penitência, vestindo-se de cilício e sentando-se sobre cinzas. Pois bem, no dia do julgamento, Tiro e Sidônia terão uma sentença menos dura do que de vós. Ai de ti, Cafarnaum! Serás elevado até o céu? Não, tu serás atirado no inferno. Quem vos escuta, a mim escuta, e quem vós rejeita, a mim despreza. Mas quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Bom, esse é um dos textos mais diretos de Jesus, não é verdade? E não é raiva, é um amor que alerta. Corazim, Betsaida e Cafarnaum foram cidades que viram muito de perto ali Jesus. Ouviram os ensinamentos, presenciaram sinais, tiveram oportunidades e mesmo assim, seguiram indiferentes. Por isso, Jesus faz a comparação com Tiro e Sidônia, que eram cidades pagãs. Imagina, dói. Se fosse com elas, teriam feito penitência. Gente, penitência aqui não é cara amarrada não, tá? É uma mudança de caminho, de rota. O Evangelho usa a imagem do cilício e das cinzas para falar de uma atitude concreta ali. Reconhecer o erro, mudar a direção, reparação. Jesus está dizendo o seguinte: quanto maior a luz, maior a responsabilidade. Se eu já vi Deus agir, se eu já experimentei a graça de Deus, se eu já recebi perdão, não dá para a gente viver então anestesiado ou fingir que nada existe. E o último versículo dessa leitura abre uma outra janela para a gente refletir. Quem vos escuta, a mim escuta. Esse trecho vem logo depois do envio dos 72. Jesus ele vincula a missão dos discípulos à sua própria voz. Ouvir o anúncio do Evangelho, na palavra, na igreja, nos pequenos que sofrem, é ouvir o próprio Jesus. Rejeitar sem nem escutar é perder o encontro com Ele. E aí a gente pode pensar aqui, fazer aqui um exercício, Onde Deus já me visitou? Na família, saúde recuperada, nas portas que se abriram, em alguém que me perdoou. A gente pode falar que essas seriam as nossas cafarnaúns. Mas, diante disso, eu sou grato? Eu mudo as minhas atitudes ou eu sigo no automático, anestesiado? E uma outra coisa que a gente pode falar é quem eu tenho escutado. O Evangelho fala: quem vos escuta, a mim escuta. Eu escuto a palavra, a consciência, a igreja,
Ou só os barulhos da rede, dos dia a dia, da pressa dessa modernidade maluca? Realmente o evangelho de hoje é assim de traçar um caminho da alma, na verdade. E hoje é celebrado os santos André de Soveral e Ambrósio Francisco Ferro. E também Mateus Moreira e seus companheiros mártires. Mas peço licença a vocês para a gente falar de amanhã, porque amanhã não tem programa. Então, queria falar um pouquinho de São Francisco, porque tem muito a ver com esse evangelho tão cortante. Porque Francisco é justamente o oposto da indiferença que Jesus está denunciando nesse evangelho. Ele ouviu a voz de Cristo e mudou de vida. A gente sabe que ele era jovem, de família próspera em Assis, sonhava com glórias, festa, era festeiro, e aos poucos foi sendo tocado por Deus, né? Um beijo no leproso que antes causava repulsa, o chamado de Cristo diante daquele crucifixo em São Damião. Não vou aqui contar a história de São Francisco porque é uma história tão difundida e vale a pena se aprofundar. Mas, a gente sabe, né? Quando Francisco ouve, Francisco reconstrói a minha igreja, o despojamento público das riquezas, escolhendo a pobreza evangélica, ele passou a viver o evangelho sem nota de rodapé, sem jeitinho. Era paz, humildade, sempre queria ser o menor, aquele amor fraterno, cuidando, né? Tinha um cuidado com os pobres e doentes. E o carinho com a criação. Tem o famoso Cântico das Criaturas, que nasce dessa contemplação que ele tinha da natureza da criação de Deus. E aí você percebe, então, a ponte que a gente encontra com o texto de hoje do Evangelho. Jesus diz penitência. Francisco se converteu de verdade. E não era culpa, não. Foi por amor, amor puro. Jesus diz, quem vos escuta, a mim escuta. Caramba, Francisco, mais do que ninguém, escutou a igreja e o clamor dos pequeninos e se transformou na voz de Cristo naquele tempo. E até hoje, não é verdade? Jesus também adverte as cidades que viram sinais e não mudaram. Francisco viu e mudou. E por isso, até hoje, a sua vida é um sinal para todo mundo. Eu tenho muito carinho por São Francisco, porque foi talvez o primeiro santo que eu me aprofundei e estudei, e agradeço isso ao Padre Jorjão, que é capuchinho de coração, né? Que foi franciscano, que na época me emprestou um livro das Memórias de Francisco de Assis. Depois eu vi Irmã Sol, Irmã Lua, me apaixonei por esse santo, que eu acho que todo mundo se identifica um pouco, e é aquela coragem que muitas vezes nos falta, né, de abrir mão de tudo e viver o Evangelho em sua plenitude. Mas dá para dar um passo a mais. A inspiração de Francisco é tão forte que a igreja nos últimos anos vem pedindo o quê? A conversão ecológica. Isso não é moda não, gente. Não é falar a ecologia está na moda, não é isso. É o evangelho vivido no cuidado com a casa comum e com os mais vulneráveis. Ou seja, cuidar da criação, gente, é cuidar das pessoas. As duas coisas andam em paralelo. Amanhã, na festa dele, vale a gente fazer memória. Menos desperdício, mais gratidão, menos indiferença e mais responsabilidade. Mais cuidado com a casa comum. O Evangelho nos provoca 3 atitudes para já, para agora, para a gente finalizar aqui. A gente tem memória agradecida. Lembrar de um sinal que Deus nos deu, uma cura, uma reconciliação, uma porta aberta. A gratidão é o começo da mudança, gente. Então, a gente tem que ter memória agradecida. Tem que ter também conversão concreta. Vamos escolher hoje uma prática de penitência que seja inteligente? Reparar alguém, pedir perdão, cortar um excesso que acaba ali te prejudicando, reservar um tempo real para oração. E também tem a escuta que envia. Preste atenção em quem Deus coloca no teu caminho hoje. Talvez Ele te peça para ouvir alguém antes de falar qualquer coisa. Quem te escuta, escuta Cristo se você o carrega. Se alguma frase do texto de hoje ficar batendo no coração, que seja esta: quem vos escuta, a mim escuta.
Que a nossa palavra seja transparente ao Senhor e que a nossa vida não desminta o que a boca diz. E já deixo um convite então, amanhã, memória de São Francisco de Assis, por favor, vamos celebrar esse grande santo, participar das celebrações nas nossas paróquias ou nas paróquias franciscanas. Tem a bênção dos animais, é um dia especial demais para ser vivido com paz, simplicidade e alegria. O jeitinho franciscano de responder ao apelo de Jesus. Ver os sinais, converter o coração e cuidar de todos. Gente, um ótimo final de semana, tudo de bom para vocês. Fiquemos na paz do nosso Deus, que é 10. Viva São Francisco! Catedral FM apresentou Deus é 10. Com o Padre Jorjão, Deus é 10.